Eu e Maria Carolina temos um amigo em comum. Que ele tinha o costume de fazer reuniões na casa dele entre amigos. Numa bela noite, ele resolveu chamar ele. E no dia 1º de março de 2021, nós nos encontramos na casa dele. Para essa reunião que a gente faz, né? Apesar da gente ser muito próximo, eu nunca tinha nem ouvido falar do Otiniel. Ela ainda não me conhecia, nunca tinha me visto. Não a conhecia, já tinha visto ela, né, pelo Instagram, pelo trabalho dela. Eu tava lá na cozinha, preparando algo pra gente comer. Quando ele chegou, ele apareceu assim, do nada, eu não sabia quem era. Chamou muita atenção, ele é muito bonito, sempre achei ele muito bonito. E só que era mais uma questão de orgulho, assim, um pouquinho. Porque ele tem uma cara de hétero top, né, então eu já tenho um pouco de aversão aí. Tinha, né? Eu sentei pra assistir televisão, aí ele chegou do meu lado, muito educado, ele sempre foi muito educado. Achei ela uma pessoa fantástica, né? Uma alegria estonteante. E estávamos lá na mesa, jogando. Ela sempre com as resenhas dela de jogos. Jogos de tabuleiro que eu gosto muito. E ela não gostou muito de mim não, porque eu era devagar, lento demais pra jogar. Bora menino, vai! E eu era bem do lado dela. Vai, joga logo. E nesse dia a gente quase nem se falou, entendeu? Eu acho que assim, a gente trocou uma ou duas palavras numa conversa, foi muito, assim, da noite inteira eu conversei com as outras pessoas, conversei com esse meu amigo, e eu quase não conversei muito com ele. E quando foi pra eu ir embora, eu disse, o aniversário foi meu, mas o melhor presente que eu ganhei foi ter conhecido você. Eu beijei a mão dela e disse tchau. E eu fiquei meio olhando assim. No dia seguinte, ela começou a me seguir, parou de me seguir, aí eu fui mandar mensagem pra ela. Respondeu um story meu, e depois desse story a gente começou a conversar. Depois que a gente começou a se falar no Instagram, a gente viu que a gente tinha muita afinidade em comum. Na igreja, com lideranças, com o ministério. Gostávamos do mesmo estilo de música, a área profissional a seguir, que foi a de design gráfico, que eu fiquei até muito impressionada de encontrar uma pessoa num rolê aleatório. Eu fiquei muito feliz, assim, que a gente realmente tem muita coisa em comum. A primeira vez que a gente saiu, eu tinha esquecido a minha chave de casa. Foi muito também do nada que aconteceu. A primeira vez que a gente saiu, a gente não tinha planejado, ele não tinha me chamado pra sair até então, apesar da gente conversar bastante pelas redes sociais. Então, como eu postava muito stories na época, eu sempre mostrava muito da minha rotina, o que estava acontecendo. Nesse dia eu tinha esquecido a minha chave de casa e aí eu postei uma história assim, pessoal, estou do lado de fora. A cena, a gente chegou em casa, né? E aí, tipo, não tem ninguém em casa. E eu esqueci de trazer a chave, ou seja, estamos pra fora da rua. Estamos pro lado de fora, meu irmão pulou o muro pra deixar nossas mochilas lá e vamos dar uma voltinha aqui na vizinhança. Ela ficou fora de casa porque tava sem a chave. Só que eu já estava com roupa de academia porque, por coincidência, também eu tinha ido trabalhar com uma roupa assim mais confortável pra malhar, né? Eu já sabia que ela treinava, né, na mesma academia que eu. Eu perguntei, e aí, já treinou hoje? Eu aceitei a companhia dele, até porque eu já estava criando uma afinidade com ele. Findou que eu acabei indo buscá-la. Mas eu não sabia ainda como é que ia ser. Então, um ambiente público, de certa forma, foi muito importante para a gente ver mais ou menos o comportamento da pessoa e também a atenção que ele, de certa forma, me daria mesmo estando em público. E que foi algo que me surpreendeu bastante, porque lá na academia eu costumava muito fazer era exercícios em grupos, onde ia, na maioria, mulheres. E aí ele falou que queria comigo, queria estar ali do lado. E ele sempre foi muito companheiro, sempre é muito companheiro comigo. E isso se seguiu todas as vezes, até mesmo na amizade, até mesmo quando a gente criou um relacionamento. Isso sempre foi muito recíproco da gente. E depois, logo depois da academia, bate o quê? Uma fome. E aí a gente saiu pra jantar nesse dia. E de lá a gente saiu, eu já tinha um compromisso com um amigo meu, eu abri mão do compromisso que foi tão bom, assim, a companhia dela. Também conversamos mais pessoalmente e descobrimos mais ainda que, acima da nossa afinidade em conversar na internet ou em redes sociais, a gente tem muita afinidade em conversar pessoalmente. Os nossos momentos pessoalmente, eles são incomparavelmente incríveis, assim, comparados às nossas conversas nas redes sociais. Já que eu sou super tagarela, né? E ele tem um senso de humor incrível, então a gente conseguia se dar muito bem nisso também. Uma das coisas que mais me encantou nela foi a alegria e quando ela realmente começou a falar de Deus. E quando eu fiquei encantado, assim, ela acho que achou esse menino estranho, porque
ela realmente me fez me encontrar novamente, né, no propósito, me fez realmente voltar a sonhar e foi assim que nós nos conhecemos. Falar de Maria Carolina é falar de alegria, amabilidade, companheirismo, cumplicidade. Uma pessoa família maravilhosa. Desde o início do nosso relacionamento, eu sempre via que era muito além do que aquele momento que eu estava com ele poderia proporcionar. Digamos que era algo até mesmo espiritual, sabe? De enxergar assim, o cuidado de Deus em cada detalhe em que eu vejo nele. É uma pessoa super companheira, é uma pessoa que visa crescimento. Um dos atos de amor dele é muito, além do tempo de qualidade, é também atos de serviço. Então, o que ele puder fazer, tanto por mim quanto pelas amizades dele, o que ele puder fazer, ele sempre está indo atrás, fazendo, ajudando. É uma coisa que é muito gratificante para ele ver o próximo bem. Então, a forma de eu enxergar ele, o coração dele, foi algo que é inexplicável, assim. Eu costumo dizer que quem tem ela na vida tem muita sorte. Você conhece Otiniel de Oliveira Melo, você tem vontade de ser uma pessoa melhor, porque o quanto que ele transmite uma leveza, independente do ambiente que ele esteja, sabe? Independente das pessoas que ele converse. Ela tem um jargão que é seja luz, e é isso que ela é na vida de todas as pessoas que tem ela na vida. Sempre me motivou muito em todas as minhas conquistas. É algo encantador de olhar para ele e enxergar muito melhor daquilo que eu sonhei um dia. Então, como se eu visse exatamente o cuidado de Deus sobre todas as características dele. Uma pessoa fantástica, né? É muito bom a companhia dela. Desde o momento que ele entrou na minha vida, ele sempre demonstrou que ele veio para ficar. Eu percebi que eu estava gostando muito dela a partir do momento que eu já não conseguia passar mais um dia sem vê-la. A gente já marcava de treinar, já marcava de sair, e quando eu me dei conta, eu realmente já estava... O meu subconsciente já estava apaixonado por ela. Um momento especial entre a gente. Um momento especial entre nós. Nossa, tem tanto. Todos os momentos, por incrível que pareça, todos os momentos a gente torna e acaba fazendo eles se tornarem especiais. Por mais que a nossa rotina seja muito corrida, a gente sempre faz questão de fazer daquele momento único e muito especial. Mas assim, se for para definir um momento tipo, para de ser clichê, fala logo algo que você acha especial entre vocês, eu diria que algo que marcou muito foi o pedido de casamento. Eu posso falar do nosso noivado. Primeiro, porque eu não estava esperando, apesar de sempre ter esse desejo no meu coração, e ele sabia disso. E segundo, porque foi numa data muito importante, onde estavam pessoas que eu amo muito também. Foi o aniversário dela, eu já pretendia antes fazer o pedido de casamento, mas foi algo marcante, onde tinha pessoas importantes para ela e para mim. E ele organizou tudo, sabe? Foi muito lindo, assim, tanto o pedido dele, tanto as palavras dele. E ali foi dado início ali a uma nova história, uma consolidação, né, de um relacionamento. Foi emocionante. Mas, de fato, assim, todos os momentos que a gente vive um com o outro são muito especiais. Bem, o casamento hoje significa uma nova história, um novo começo, um novo ciclo, um início de algo eterno, né? O início de um felizes para sempre. É a realização de um sonho e um início de uma vida e de uma etapa repleta de conquistas que o Senhor tem traçado sobre as nossas vidas. Um presente de Deus para nossas vidas, um cumprir de propósito, uma união de sonhos, né? É isso que significa para mim. Desde o início do nosso relacionamento, a gente sempre colocou Deus à frente de todos os nossos planos, tanto que ele falava para mim, quando for pra gente casar, o Senhor vai abrir as portas, Deus vai abrir as portas. E realmente foram portas que foram não só abertas, foram escancaradas, sabe? Então, desde sempre, a gente sempre viu muito esse cuidado. Então, o casamento é mais a consolidação dos planos do Senhor acerca da nossa vida, a consolidação do caminho, do propósito. A gente tem a certeza do sentimento que a gente tem um pelo outro, mas ainda saber que Deus está acima de nós
E também, tipo, é da vontade deles estarmos juntos, isso é muito gratificante. Então o casamento, ele significa muito mais do que uma data, é uma vida inteira pela frente que nós iremos desfrutar, que nós iremos planejar, que nós iremos viver. E o casamento é só o início disso tudo. Ai, eu me emociono. Uma mensagem para Maria Carolina. Eu sou eternamente grato a Deus por tê-la conhecido. Eu me sinto privilegiado de estar ao lado dela. E é uma honra poder chamá-la de minha noiva e amanhã minha esposa. Eu prometo amá-la, cuidar, e cada momento com você é muito especial e é isso que eu quero para toda a minha vida. E também proporcionar isso para você também. Te deixar cada dia feliz e fazer você cada dia mais feliz, assim como você me faz. Você foi a melhor coisa que me aconteceu. Você não esteve no início da minha caminhada, mas quero que esteja hoje, durante toda ela e até o final. Para sempre juntos, até depois do fim. I love you more than words could say. When you're sleeping, I'm awake. Tears on my pillowcase. No início era só um livro, uma vida com propósitos, que você aceitou ler comigo por videochamada enquanto cultivávamos nossa amizade. Believe in bridges. E para ser sincera, eu não fazia ideia se chegaríamos no final do livro, mas chegamos e nesse período Deus tornou o compromisso que junto tínhamos com Ele no nosso compromisso. 'Cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. Hoje você é uma das maiores razões da minha vida. Você me trouxe de volta esperança e me fez voltar a sonhar. Me fez acreditar novamente no amor. E mais importante de tudo, me fez voltar a acreditar novamente nos planos e projetos e sonhos daquele que nos criou. You pass it by, you don't even recognize it. Well, I know where you are, and I see where you're coming from. 'Cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. I know where you are. I know that Jesus paid it all, and it is well with my soul. And when the waters rise and the stars fall from the skies, I will not. E assim como eu fiquei ansiosa por esse dia, saiba, meu amor, que a minha maior ansiedade é para viver os planos de Deus contigo a partir daqui, para realizar os nossos sonhos, para ser sua esposa e sua mulher. Te amo. Estão casados, podeis beijar. To our knees. Love is a shelter in a raging storm. Love is peace in the middle of a war. And if we try to leave, may God send angels to guard the door. No love is not a fight, but
He will ask nothing from us but demand